Aleluias, graça e paz, amém? Deus seja louvado nessa noite. É bom estar na casa do Senhor, não é? Aleluias, é na casa de Deus. Eu costumo dizer que o lugar mais próximo para encontrarmos o Senhor é na casa dEle. Amém? O lugar mais próximo para a gente falar com o Senhor, para nós recebermos algo da parte dEle, é estar presente na casa dEle. O Senhor, Ele tem sido maravilhoso em todos os momentos. A palavra do Senhor diz que neste mundo nós teremos aflições, mas diz, tem de bom ânimo. Aleluias, estar na casa do Senhor traz esse ânimo para nós. Estar na casa de Deus, Ele renova o nosso ânimo. Amém? Amados, vamos prosseguir com o culto ao Senhor. Nós estamos muito felizes de estar na casa de Deus, de estar juntamente com os irmãos. Mas vamos cumprir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Aleluias. Está no livro de Marcos, capítulo de número 5. Aleluias. Marcos, capítulo de número 5. Amém. Deus, Ele tem uma palavra aqui para a minha vida, Ele tem uma palavra para a tua vida, para aqueles que também estão nos assistindo ou que assistirão também, o Senhor com certeza falará aos corações. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21, nós vamos ler o texto. Eu estou usando aqui uma Bíblia, é a Nova Almeida atualizada. Amém? Marcos, capítulo 5, versículo 21. Ele diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Versículo 24, Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, ele perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos respondeu: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, ele disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme.
e riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Amém? Vamos levantar uma oração. Vamos interceder. Você pode se colocar de pé, por favor? Amém? Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus. Né? Estar na casa do Pai é bom, que nós falamos com Ele. Estar na presença de Deus é extraordinário. Nós falamos com o Pai, a Bíblia diz, amados, que os ouvidos dele estão atentos à oração deste lugar. A Bíblia diz, amados, que quando oramos, as mãos dele estão estendidas para nos salvar, nos abençoar. Amém? Pai eterno, nós te louvamos nessa noite, engrandecemos o teu nome. Ó Pai, adentramos, ó Pai, na tua presença, rasgamos o nosso coração na tua presença, porque, ó Pai, nós precisamos do Senhor. Nessa noite não é diferente, Pai. É a tua presença que faz a diferença. Ó Pai, foi lida aqui a tua palavra e ela por si já é abençoada. A nossa oração é que o Espírito do Senhor venha nos trazer ensinamentos, ó Pai. E esses ensinamentos venham ficar gravados no nosso coração. Pai eterno, toma cada vida aqui nas tuas mãos. Derrama do teu poder e da tua graça. E se é para curar nesta noite, ó Pai, seja bem-vindo, ó Pai, porque nós acreditamos, ó Deus, que há coisas que somente o Senhor pode fazer. Ó Deus, então, por favor, toma o teu lugar de honra, Pai. Tu és bem-vindo. Toca, ó Deus, ó Pai, em cada vida. Se entrou alguém enfermo, ó Pai, aqui nesta noite, se há alguém em casa enfermo, nós acreditamos, ó Pai, conforme Tu fizeste, ó Deus, ó Pai, com esta mulher do fluxo de sangue da qual nós lemos, da qual Tu fizeste, ó Deus, com a filha de Jairo, da qual nós lemos, ó Pai, eu sei que o Senhor pode fazer nesta noite. Em nome de Jesus, oramos e tomamos posse. Amém, Senhor. Amém. Amados, já houve alguma ocasião da sua vida que você se sentiu numa situação em que não houvesse saída? Já houve alguma ocasião na sua vida que você teve a sensação de que não dava, não tinha mais esforços, não tinha mais o que fazer? Pois bem, o texto que nós lemos nessa noite, ele vai contar a história de um homem chamado Jairo e de uma mulher que aqui não é dado nome a ela. Jairo, ele é bem conhecido porque ele é chefe da sinagoga, ele tem uma posição dentro da comunidade, dentro da cidade, no meio do povo. Por que não dizer que Jairo é admirado e por isso ele é conhecido? Mas existe uma mulher que nós lemos nesse texto, que ela não é conhecida por nome, mas ela é conhecida pelo flagelo. Ela não é conhecida pelo nome, mas ela é conhecida pela dificuldade. Essa mulher, nenhum dos escritores dos evangelhos dá nome a esta mulher. Ela é conhecida pela enfermidade que ela tem e pela duração desta enfermidade. Ela sofre de uma hemorragia há 12 anos.
Quando nós pregadores mencionamos esta mulher, nós mencionamos ela como a mulher do fluxo de sangue. Pois bem, Jairo, ele tem um cenário não muito diferente daquela mulher. Aquela mulher, ela está sentindo a dor da enfermidade no corpo, no próprio corpo. Jairo, ele está sentindo a dor da enfermidade da filha no coração. Quem é pai e mãe e já passou por situações semelhantes, igual eu e a Marta já passamos, de sair com um filho de casa desfalecido, porque o nosso menino do meio, que esse ano completou 17 anos, quando ele fez 1 ano de idade, justamente no período que ele fez 1 ano de idade, ele deu uma crise convulsiva dormindo, e ele saiu desfalecido no colo. Não víamos respiração no Daniel, movimento de respiração, mas quando estávamos a caminho do hospital, o nosso coração lhe desfaleceu diante da dificuldade, e levantando ali um clamor ao Senhor, exaltando o nome de Deus, o Senhor devolveu o fôlego ao Daniel. Amados, existem situações nas nossas vidas que não adianta o recurso, não adianta status, não adianta nome, não adianta qual tênis você calça se o teu carro custou milhares. Não adianta se ontem você comeu arroz e feijão ou se o que você teve na mesa foi um banquete. Existem situações na nossa vida que os recursos todos se esgotam. E esse homem chamado Jairo, ele está vivendo essa situação. Eu acredito que esse homem tem recursos dentro da casa dele. No final do que nós lemos, vai dizer que um dos empregados dele vai ao encontro dele de Jesus. Esse homem tem empregados, mas, na verdade, o cenário que ele está passando é um cenário de aflição. É um cenário em que ele olha para a direita, ele olha para a esquerda, ele olha para dentro da casa dele, e ele não enxerga nada além do que uma menina de 12 anos, da qual, acredito eu como pai, quando nasceu aquela criança, ele festejou, como eu festejei os meus 3 filhos. Esse é o cenário, é isso que está passando no coração daquele homem. Aquele homem é judeu, chefe da sinagoga. De repente ele conhece Deus de ouvir falar, mas não conhece Deus de andar com Ele. E aí, amados, existe uma diferença muito grande em saber quem é Deus e ter experiência daquilo que Deus faz. Às vezes conhecemos Deus na letra, mas não conhecemos Deus na intimidade. Às vezes nós temos um conhecimento profundo, a qual até debatemos com outras pessoas na letra, mas na experiência com Deus às vezes está nos faltando. E aí que acontece no coração de Jairo, que ele esquece a posição dele como chefe da sinagoga. Com certeza ele tinha orado, com certeza ele tinha clamado, mas agora ele vai ao encontro de Jesus. E esse texto aqui é muito rico, amados, porque o cenário de Jairo, no coração de Jairo, é um cenário de aflição, de desespero. Mas só que ele não está desesperançoso. Ainda resta alguma coisa. Ou desculpa, melhor falando,
ainda resta algo a fazer. E o que ele tem a fazer? É buscar a face de Jesus. Aqui nós vamos estar falando rápido, breves lições, mas de suma importância. Hoje o mundo está vivendo muito rápido, as coisas estão passando ligeiramente. E aí, muitas das vezes nós temos se contentado com tempos, ou melhor dizendo, com espasmos de alegria. Momentos de alegria, momentos de tranquilidade. E na maioria das vezes, eu não sei se você percebeu, para mim tem sido muito corrido. Às vezes nós passamos a maioria do nosso tempo resolvendo conflitos, administrando dificuldades. Amados, quanto mais rápido buscarmos a presença de Deus e apresentarmos as nossas dificuldades, menor é o sofrimento. Quanto que esse pai sofreu? Quanto que esse pai resistiu? Quanto que esse homem de Deus, ele hesitou em ir ao encontro com Cristo. Mas mesmo ele indo no último momento, em que ele mesmo olha e diz assim, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, porque a minha filha está padecendo, eu vou ao encontro de Jesus e vou dizer, Senhor, coloque as mãos sobre ela para que ela viva. Eu tenho que tomar uma atitude. E aqui eu aprendo uma lição, amados, que eu quero passar, juntamente compartilhar com a igreja, que não existe estratégias para nós sermos abençoados. Se há algo que Deus quer ver nas pessoas, é se as pessoas elas têm atitudes de coração quebrantado. Atitudes que demonstram um verdadeiro quebrantamento diante de Deus. O salmista ele diz, assim como a corça suspira pelas águas, o meu coração suspira pelo Senhor. Amados, nós temos que estar com nossa alma, com nosso coração, sempre suspirando pela presença de Deus. Sempre. O nosso coração tem que arder por estar na presença do Senhor. E o coração desse homem arde neste momento, em que ele vai buscar a face de Jesus. E eu aprendo aqui com a atitude desse homem. Primeiro item, que buscar a face de Jesus acreditando que ele pode mudar situações adversas na nossa vida. É uma atitude de quebrantamento. Ele não apenas buscou a face de Cristo, mas antes de buscar, no coração dele já estava gerado o que Cristo iria fazer na casa dele. Amém? Ele não buscou Cristo em dúvida. Gente, como que eu me identifico com essa palavra? Naquela madrugada que saímos de casa com o filho no colo, o Daniel com 1 ano, a Marta grávida do João Pedro, porque lá os dois nasceram quase um puxando o calcanhar do outro. E eu falava com a Marta, o Daniel está melhorando, Marta. A Marta olhava, chorava para o lado e falava assim, não, Evaldo, não está.
Eu falei, está. E quando ele voltou a respirar, era aquela respiração como alguém que estava desfalecendo mesmo. Mas dentro do meu coração eu não descri nem um segundo. A todo momento eu criei naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu acreditei. E isso é importante, amados, não ir apenas na face de Cristo, não apenas buscar a presença de Deus, não apenas orar, falar, se consagrar, falar com Deus, por fazer. Mas você tem que acreditar, eu tenho que acreditar. Jesus pregava como aquele que tem autoridade. O que é isso? Como aquele que acreditava naquilo que pregava. E nós temos que acreditar na palavra. Nós temos que acreditar no que nós cantamos. Nós temos que acreditar naquilo que nós ministramos e que somos ministrados. São atitudes que mudam situações. Esse homem, ele tem uma atitude, ele tem o ato de buscar Jesus. E quando eu busco Cristo, quanto mais perto de Cristo eu chego, mais distante eu fico de preocupações. Um coração ocioso da presença de Deus é um coração que lhe dá espaço para entrar a depressão. Um coração ocioso da presença de Deus, ele dá espaço para a ansiedade. Às vezes um problema muito pequeno, por estar ocioso da presença de Deus, ele se torna algo gigantesco. É igual Golias, né? Golias era um gigante filisteu, que ele descia e afrontava um exército inteiro. Não tem ninguém aí para descer e lutar comigo. E ele descia com lança, com escudo, com a couraça. Eu imagino que quando o povo via, o exército de Israel via Golias descendo, ele olhava, ficava assustado com aquilo. Olha o tamanho da espada daquele guerreiro, olha o tamanho do escudo, da lança dele. E o cara tinha no currículo ainda que nunca tinha perdido uma batalha. Às vezes nós fazemos assim com as dificuldades. Às vezes tem pessoas que estão enfermas, pegou um diagnóstico, vê aqueles nomes complicados e tal, e aí a pessoa vai pesquisar sobre aquilo, fala, aí descobre que ninguém foi curado daquele mal que ela está passando. Aí ela fica desesperada. É porque a gente olha às vezes os problemas e multiplicamos eles sobre a nossa vida. Gente, como que isso é grande? Aí chega Davi. Davi não está nem aí com a lança, Davi não está nem aí com o escudo, Davi não está nem aí com a couraça, Davi não está nem aí se ele não perdeu nenhuma batalha. E o que é que Davi fala? Quem que é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Eles não estão afrontando homens, estão afrontando o exército de Deus. E quando afronta-se o exército de Deus, a luta não é contra homens, mas sim contra o próprio Deus. E aí, amados, quando se pega de repente o diagnóstico, nunca foi curado, nunca foi resolvida essa situação, você pode ser o primeiro. Você pode ser a primeira. Até Jesus encontrar com o cego, ninguém tinha sido curado de cegueira. A gente pega o Antigo Testamento, nós vamos ver até a ressurreição no Antigo Testamento, mas o cego permanecia cego. Mas quando Jesus entra em ação, o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver, então receba a visão novamente. Ele volta a enxergar. E depois que o primeiro foi curado,
Quantos relatos que nós lemos do que foram os curados? Então, amados, em nome de Jesus, busque a face de Deus, não como aquele que tem que buscar, mas sim como aquele que tem fé para buscar, sabendo que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, imaginamos ou pensamos. Exercitar a fé. Esse homem está aflito, mas ele tem esperança. Eu vou buscar Jesus, Ele vai tocar na minha filha e ela vai ser curada. Aí, o segundo ponto aqui, que Deus fala forte no meu coração, que Jesus sempre vai estar acessível. Sempre Ele estará acessível para nós. Jesus não está ocupado. Nós sempre vamos ser prioridade dele. Jesus, ele está caminhando para a casa de Jairo. E Jairo, com certeza, aumenta a esperança no coração dele. E eles estão caminhando. Eles estão indo para casa, uma multidão está acompanhando eles. Mas quando chega no meio do caminho, a Bíblia diz que uma mulher enferma, ela entra no meio da multidão e ela toca na orla das vestes de Jesus. E quando ela toca, ela é curada. Por quê, pastor? Porque ela exerceu a fé. Porque ela dizia no coração dela o seguinte: se eu conseguir apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Eu sei que se eu chegar para Jesus e tocar nele, eu vou ser curada. E aí essa mulher toca em Jesus. Essa mulher é curada por Jesus. Ou seja, Jesus está acessível a todas as pessoas. Não somente aquele que tem status, não somente aquele que tem bens, não somente aquele que tem nome, mas também aqueles que muitas das vezes são invisíveis pela sociedade. Aqueles que às vezes as pessoas passam de lado e não dão nada para aquelas pessoas. Ela toca e ela é curada na hora. 12 anos. Para Deus não importa a data. Senhor, eu estou com uma dificuldade há tanto tempo. Não, para Deus não importa o tempo. Para Deus importa o teu coração. Por isso que nós temos que orar incessantemente, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, Pai, para que eu não venha descrer da palavra. Porque nós estamos vivendo num tempo, eu não sei se vocês estão percebendo, o homem está sendo o centro de todas as coisas. Alguns lugares no púlpito estão dando até lugar para o homem e substituído por Deus, tirando Deus de cena, tirando a palavra de cena. Deus tem que ser o centro do nosso coração. Nós temos que buscar a face dele e dizer: Senhor, por favor, que neste tempo não passe de mim a tua presença. Nós temos que buscar a Deus, encher o nosso coração e falar: Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós não venhamos descrer da tua palavra, porque Deus, Ele está agindo, Deus está fazendo. E aí o que acontece? A mulher é curada. Mas ela não é somente curada, porque
Jesus está caminhando em direção à casa de Jairo, mas no meio do caminho ele é tocado de forma diferente. E quando Jesus é tocado de forma diferente, ele para. Ele diz: olha só, quem me tocou? E aqui eu aprendo uma outra lição muito importante. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que têm recebido uma bênção que eu tenho buscado tanto tempo que eu não recebi ainda. E essa pessoa chega depois de mim, e ela toca em Jesus do jeito que eu ainda não toquei, e ela recebe. E aí eu aprendo aqui com Jairo, porque Jairo não fica enfurecido por isso. E nem o semblante dele descai. Jesus parou, falou: alguém me tocou. A mulher parou e falou: Senhor, foi eu que te toquei, porque ela não conseguia guardar, porque ela estava toda trêmula. Ela começa a sentir algo que ela não sentia há 12 anos, que é estar curada, e ela fala: fui eu que te toquei. E ali, amados, pelos relatos bíblicos, dá a entender que ela dá o testemunho dela. Dá a entender que ela dá o testemunho dela, pelos relatos bíblicos. Porque fala que ela era uma mulher de posses, uma mulher rica, que gastou tudo com o médico. Ela não tinha mais aonde gastar, e a enfermidade só ia de mal a pior, até que ela tem um encontro com Cristo. E é assim mesmo, porque quando a vida ela está longe da presença de Jesus, ela vai gastar tudo que ela tem, em todos os sentidos, e as coisas só vão de mal a pior. E aí essa mulher, ela dá a entender que ela conta o testemunho dela, mas Jairo está ali. Jairo está ali. Ele não está desesperado mais. Jairo está ali, ele não está furioso por Jesus ter parado a caminhada. Jairo não está questionando: olha só, eu queria uma bênção, essa mulher recebeu a bênção. Pelo contrário, quando alguém recebe uma bênção, daquela que você está buscando e ainda não chegou a tua vez, isso serve de testemunho para o teu coração se alegrar mais, e você saber que você está caminhando com o Deus certo e na rota certa. É isso. Às vezes você vai chegar para Deus e vai falar: Senhor, eu estou com uma dificuldade aqui, estou com uma enfermidade aqui, eu preciso que se abra essa porta aqui. Aí Jesus vai contigo, mas ele vai começar a caminhar, ele vai dar um passeio com você. Não porque ele esqueceu da tua causa, não porque ele esqueceu de você, não, é porque o passear, caminhar com Deus, ele traz intimidade. E aí ele começa a passear conosco, mostrando-nos as maravilhas que existem, para que a nossa fé fique maior. Esse homem, ele chega aflito na presença de Jesus, mas quando ele vê aquela mulher curada, como que ficou o coração desse homem? Talvez Jairo já tinha até orado por ela na sinagoga. Essa mulher, ela está 12 anos enferma. A enfermidade roubou a identidade dela, mas eles ali se conhecem. E agora ele vê aquela mulher daquela forma, sendo curada, aquela mulher sorrindo, aquela mulher alegre, dizendo: eu estou curada. Ela não disse: eu melhorei da minha enfermidade. Ela não disse: eu estou me sentindo melhor. Ela falou: eu estou curada. Eu estou curado. Estou sarado. O coração daquele homem, ele está descansado no Senhor. Salmo 63, 3 diz que a graça é maior do que a vida.
nossos lábios louvarão ao Senhor. E Ele sabe disso. Ele sabe que aquilo que Deus tem para ele é maior do que o que ele está passando. E aqui, amados, eu vejo o seguinte, que a bênção na vida do outro, ele multiplica a minha fé. Eu ouvir que um irmão, uma irmã está sendo abençoada, ou que Deus entrou com providência, alegra o meu coração e faz eu crescer a minha fé. Jairo, ele não desiste, ou seja, se você está esperando um tempo de Deus agir, não desista. Não desista. No meio da aflição de Jairo, a mulher recebe aquilo que Jairo procurava para a filha. No meio da aflição de Jairo, no meio da busca dele, aquela mulher recebe a cura. Amados, uma outra lição, para a gente estar encerrando. Nunca se abata com notícias ruins. Isso é fundamental. Às vezes nós estamos buscando a presença de Deus, mas no meio dessa busca vem uma notícia ruim. E a gente, muitas das vezes, o coração aperta. E eu não sei você, eu já disse isso, lá no início da minha caminhada. Eu não vou mais servir a Deus. Olha só o que aconteceu. Aí Deus vai lá, leva a gente para um culto, chega lá no culto, vem uma palavra, e essa palavra sacode a gente novamente. Então não desista. Olha só isso aqui. Nunca se abata com notícias ruins. Jairo, ele bate o olho naquela mulher, foi curada, ela deu testemunho. E Jesus, ele retoma a caminhada para a casa de Jairo. Agora, ao encontro deles, vem um empregado. E qual que é a notícia que o empregado dá? Olha só, você não precisa mais incomodar o mestre. A tua filha faleceu. A menina morreu. Essa notícia era para desconcertar Jairo. Mas só que Jesus não dá tempo para isso. O que acontece? Quando recebe a notícia que a menina morreu, Jesus fala, olha só, ela apenas dorme. Ela apenas dorme. É assim que nós temos que agir. É assim que nós temos que ouvir e acreditar na palavra de Deus. Quando vier uma situação para você parar, para você desistir, para você abrir mão, para você descrer de Deus, ouça primeiro o que é que Deus diz, não o que os outros têm falado. Muitas das vezes, a gente tem dado mais ouvido ao incrédulo. Tire os teus ouvidos das palavras de incredulidade. Deposite a tua força na palavra de Deus. O homem dá uma palavra, ela morreu. Jesus dá outra, não, ela está dormindo. E eu louvo a Deus que Jairo fica com a palavra de Jesus. Por quê? Porque o coração dele já estava tomado de esperança, o coração dele já estava tomado de fé. A menina morreu. Não, ela não morreu, ela está dormindo. Por quê? Porque Jesus disse, e agora eles vão para a casa de Jairo, mas Jesus, ele repreende, ele proíbe que os incrédulos não vão. E aqui eu aprendo que na hora do milagre, na hora da bênção, só usufrui aqueles que acreditam.
Ah, Deus não faz separação, faz. Deus faz. No livro de Malaquias, diz que no final, Deus ele vai fazer a separação, e aí nós vamos ver que servir a Cristo valeu a pena. Porque naqueles dias, assim diz o Senhor no livro de Malaquias, vocês verão a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. Sim, Deus faz separação. E Deus, Cristo, separa aqueles homens que acreditam. Olha só, vem comigo. Pega 3 discípulos. Uma multidão acompanhava Jesus. Talvez até a mulher do fluxo de sangue estava ali no meio da multidão. Mas ele pega só os 3 discípulos. Vem comigo. O pai e a mãe. Vamos para casa. O restante fica aí, eu vou embora. Quando chega em casa, eles estão chorando, estão pranteando. E aqui Jesus ele faz algo maravilhoso. Porque Jesus ele entra no quarto dela com o pai e com a mãe e dá uma ordem para a criança. Levanta-te. Menina, levanta-te. Amados, nós temos que habituar com a voz de Deus. Às vezes nós estamos equivocados em algumas atitudes nossas porque nós estamos confundindo vozes. Às vezes o Senhor ele está falando e às vezes nós não estamos atentando naquilo que Ele fala. Se Jesus disse que ela está dormindo, Jairo está descansando, acreditando que ela dorme. Tanto que ele entra com Jesus. No texto não vemos que ele está desesperado, que ele está apreensivo. Amados, eu queria que você entendesse isso. A primeira palavra sobre a terra foi de Deus. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3 de Gênesis 1. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ele deu a primeira palavra. Ele é o alfa, ele é o ômega. A última palavra também vem dele. Não vem de diagnósticos. Não vem de notícias ruins. Não vem de circunstâncias, não vem de estatísticas. A última palavra vem dele. Deus separa os incrédulos. Escuta o que eu vou dizer agora. De repente você está passando uma situação tão difícil na tua vida. E você está dizendo, nossa, aquele meu amigo, aquela minha amiga ou a família me abandonou. Não te abandonou, não. Foi Deus que separou para ser só você e Ele. Depois que Deus te dá um milagre, junta tudo de novo, para você testemunhar. Mas tem situações na nossa vida que a gente diz assim, nossa, eu estou passando tanta dificuldade, cadê meu irmão? Cadê minha irmã? Cadê meus amigos? Sumiram. Sumiram não.
Jesus fala assim, só vem só você, só o pai, só vem só a mãe, só. O restante fica. Vou levar os discípulos, que eu estou preparando eles também. Vou levá-los. Mas eu vou fazer algo grande aqui nessa casa. Eu não sei se você já provou disso, eu já provei. De Deus dar uma palavra final. De Deus dizer, olha só, eu faço. E quando Deus faz, quando Jesus faz, Ele não faz para daqui a 7 dias não, gente. Eu não vou falar isso porque está sendo gravado. Mas tem profeta aí que fala assim, daqui a 30 dias vai acontecer isso na tua vida. O homem some. Não está sendo gravado mesmo? Então eu vou falar. O homem some. Jesus não. Jesus nunca falou, ó, isso aqui vai acontecer na tua vida depois de 15 dias. Ah, desculpa, gente. Deixa eu abrir meu coração nessa noite. A gente tem que voltar urgentemente para a palavra. Nós temos que voltar urgentemente para a presença de Deus. Nós temos que acreditar que aquele que olhou para o sepulcro, ele via Lázaro ressuscitado e não via Lázaro morto de 4 dias, como as pessoas viam. E ele falou, saia para fora, e Lázaro saiu. Nós temos que acreditar que embora as notícias estão chegando, olha só, a menina morreu, não importuna mais o mestre, é isso, isso. E Jesus falou, não, ela está dormindo, vamos lá. Levanta, não tem negócio de 30 dias. Não tem negócio de 40 dias. Eu sei que tem gente que está enfermo, que está sendo curada agora. Eu sinto isso. Que o texto que Deus deu para pregar hoje é esse. Ele é o Deus da agora. Agindo Deus, quem impedirá? Nada pode impedir. Nada. Nada pode impedir o agir de Deus. O que é demasiadamente difícil na tua vida e na minha, que Deus não pode fazer? Se tudo que nós temos foi criado pela palavra dEle, a palavra dEle tem poder. Eu quero finalizar aqui com outro milagre que Jesus fez, que é grandioso. Vai lá, compra pães para alimentar essa multidão. Não temos dinheiro para isso. Mas tem um rapaz aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas isso não é nada para uma multidão. O discípulo falou para Jesus. O que Jesus disse? Dá aqui. Pai, eu te agradeço. A gente tem que parar de falar que aquilo que nós temos, que é pouco, não dá para nada. Eu encerro com esse testemunho, com essa palavra de milagre. Isso não é nada para mim, não é nada para você. Está nas mãos erradas. Se ficar nas nossas mãos, transfira o que você tem para as mãos de Jesus.
Eu estou passando uma dificuldade no lar tremenda. Transfira o pouquinho que você tem de esperança de ver o teu lar transformado, a tua família no caminho. Transfira para as mãos de Jesus. Eu estou com uma enfermidade, recebi um diagnóstico, eu não sei o que vai ser. O médico falou que eu tenho poucos dias de vida. Transfira esses poucos dias para as mãos de Jesus. Aí Jesus disse para os discípulos: agora vai lá e distribui para a multidão. Bota todo mundo sentadinho e distribui para a multidão. E a Bíblia diz que eles comem, repetem, porque se fartaram e sobraram. Quando Jesus dá a palavra dele, não importa o que está acontecendo. Se é enfermidade, ela obedece e sai. Se é demônios, aí é que sai mesmo. Porque eles se submetem à autoridade do nosso Criador. A igreja tem que voltar a crer nisso. A igreja tem que voltar a crer nisso. Às vezes tem pessoas que entram na igreja endemoniadas, cultuam endemoniadas e voltam para casa endemoniadas. Por quê? Porque às vezes está faltando a gente acreditar mais. Na presença de Jesus, na palavra de Jesus. Quando Ele libera uma palavra, as coisas mudam. Quando Ele libera uma palavra, a situação muda. E eu queria te desafiar nesta noite, você que está na igreja, você que está vendo a live, você que ainda vai assistir, eu queria te desafiar nesta noite, para nós levantarmos uma oração neste lugar, e você orar como você nunca orou na sua vida. Orar como você nunca orou. Não ora de olho, não ora a Deus observando a circunstância, ela vai mudar ou não vai mudar. Ora tomando posse. Senhor, eu sei que a libertação vai chegar. Eu sei. Como aquele centurião falou com Jesus, eu sei que se eu der uma palavra, o meu criado será curado. Uma palavra. De repente você entrou aqui nessa noite, você está por uma palavra de Jesus, e Ele tem essa palavra para dar hoje para a tua vida. Ele tem a palavra para dar, aleluias, para curar uma enfermidade, para restaurar o teu relacionamento conjugal, para restaurar o teu relacionamento de pais e filhos. Deus, Ele quer fazer mais na nossa vida do que apenas abrir portas de emprego. Deus se interessa mais em fazer pelas nossas vidas do que apenas nos rodear de bens. Deus, Ele quer fazer o teu coração ficar descansado no meio da dificuldade. Você se tornar um homem e uma mulher de fé inabalável, revestido da presença de Deus. Amém? Olha que coisa interessante. Quando a filha de Jairo nasce, a mulher está abrindo um diagnóstico de uma enfermidade. Quando a mulher está sendo curada diante de Jesus, a filha de Jairo de 12 anos, a mulher está sendo curada de uma enfermidade de 12 anos. A filha de Jairo de 12 anos está morrendo.
Mas chega uma hora que Jesus iguala todos. Todos aqueles que acreditam nele. Amém? Pastor, eu entrei aqui com um pouquinho de fé, então vamos gastar ela? Amém? Eu entrei aqui com um pouquinho de lenha, tem fogo aí? Amém? Então vamos colocar de pé. Aleluias. Qual que é a causa? Qual é a dificuldade? Amém? O que você está precisando? Enfermidades têm assolado, eu creio que Deus pode curar. Eu creio que Deus pode sarar. Tem uma pessoa que foi aí para a internet afora aí falar bobeira. Falar engraçado, vocês perceberam como é que Deus só cura doenças óbvias? Aí um monte de gente foi atrás dele. Nem sei o nome desse rapaz, não. A igreja tem que se levantar, gente. Amém. Aleluias. Deus quer fazer coisas grandes no meio da igreja. A igreja tem que se levantar. A igreja tem que buscar o Senhor face a face. Nós temos que orar, nós temos que nos humilharmos, nós temos que largar os nossos maus caminhos. Amém? Pai eterno, nessa noite, baseado na Tua palavra, Deus, aquela que nós lemos, aquela que está escrita, aquela que é inspirada pelo Teu Espírito, tomamos posse nesta noite, Deus, porque acreditamos, ó Pai, que basta uma palavra do Senhor. Ó Deus, filhos que porventura possam estar nas drogas, na prostituição, desviados. Ó Deus, eu acredito, ó Pai, que o Senhor dá uma palavra para que eles sejam resgatados novamente. Ó Deus, casamentos antes destruídos, famílias antes dilaceradas, ó Pai, pelo adversário. Eu acredito, ó Deus, que uma palavra Tua, ó Deus, ó Pai, corações se voltem para o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos por aqueles que estão opressos, por aqueles, ó Deus, que estão encarcerados espiritualmente. Pessoas que nesse instante, ó Pai, estão lamentando, estão chorando, depressivas. Ó Pai, pessoas que estão, ó Deus, ó Pai, encarceradas pela ansiedade. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o nome do Senhor há todo poder. Então libera, ó Pai, sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, a libertação. Conforme um dia, ó Pai, o Senhor atuou na minha vida, me libertando, ó Deus, ó Pai, do cárcere, das drogas, da depressão. Um dia como o Senhor fez na minha vida, Pai, me libertando das obras do inimigo, ó Deus, ó Pai, que me escravizavam. Em nome de Jesus, ó Pai, libera uma palavra sobre aquele que está ouvindo, sobre aquele que está encarcerado, sobre aquele que está enjaulado, ó Pai. Em nome de Jesus. Ó Pai, que toda enfermidade, ó Deus, eu creio, ó Pai, que toda enfermidade, ó Deus, ela é curada, ó Deus, ó Pai, na autoridade do Teu santo nome. Ó Deus, conforme, ó Pai, a Bíblia diz que o Senhor curou enfermos, aleijados, coxo, manco, surdos, mudos, ó Pai, cegos. Eu creio, Deus. Libera uma palavra, Pai. Ó Deus, ó Pai, quantas mulheres possam estar sofrendo, ó Deus, com fluxos de sangue, ó Deus. Libera uma palavra, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos repreender toda a enfermidade, em nome de Jesus, ó Pai. Repreendemos, ó Deus, ó Pai, o câncer, repreendemos a AIDS, ó Deus, em nome de Jesus. Toda a enfermidade, Deus,
toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós profetizamos a cura, Pai. Profetizamos, ó Deus, que a última palavra, ela vem do Senhor. Profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus, a cura. Ó Pai, em nome de Jesus, que pessoas, ó Pai, sejam curadas, ó Deus, nesta noite. Em nome de Jesus. Para que o Teu nome seja glorificado. E o Teu nome seja exaltado. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus.